Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a adição de diferentes teores de fibra no concreto autodensável e sua interferência na resistência. O grupo é formado por mim, Marco Túlio, e pelo Augusto César, Clodes da Silva e Luiz Fernando. O nosso tema. Para se escolher o tema e poder defini-lo, antes foi pensado assuntos no qual o grupo tinha interesse, possuía leituras prévias e ia gostar de trabalhar. Quando a ideia foi surgindo, teve-se pensar se as condições são viáveis, ou seja, nós procuramos saber se a gente ia possuir os recursos físicos, como os materiais e os equipamentos para realizar os ensaios, e também levamos em conta o tempo necessário para se executar a pesquisa. A gente também tentou analisar se o tema trazia consigo um problema, uma indagação, porque não existe uma pesquisa sem uma problemática. Como a gente estava pensando em fazer algo relacionado ao concreto autodensável, nós buscamos quais eram suas desvantagens e descobrimos que por ele possuir o menor teor de agregados graúdos, sua resistência à tração e ao cisalhamento é reduzida devido a isso, e assim pensamos em algo que pudesse melhorar essa sua condição. As motivações. As pessoas sempre buscam um pacote, não buscam somente o ganho de uma resistência, mas sim a resistência em algo mais. No nosso caso, a gente buscou melhorar a resistência do concreto à tração e ao cisalhamento, sem prejudicar sua fluidez e sua coesão. O termo é de certa forma original, porque estamos buscando analisar o teor de uma mesma fibra adicionada e não sobre diferentes tipos de fibras adicionadas. Como o concreto tem sua resistência à tração quase nula, nós buscamos pensar em algo que pudesse aumentar sua resistência à tração e ao cisalhamento, no qual a resistência ao cisalhamento, muitas vezes por não possuir valores muito elevados, é considerada nula e insignificante, e com a adição de fibras isso é algo que pode mudar. Desse modo, um grande potencial seria estudar a resistência ao cisalhamento fornecido pelas fibras, no qual elas possam, por exemplo, substituir os estribos como elementos que resistem ao cisalhamento. E com isso, por consequência, os estribos passariam a ser elementos somente construtivos, diminuindo o peso da estrutura. Como também há problemas envolvendo a dispersão das fibras no concreto, nós pensamos em uni-lo ao concreto autodensável, uma vez que é um concreto mais fluido e coesivo, e o risco de segregação das fibras, se juntarem e embolarem, prejudicando a capacidade de concreto passar pelas armaduras, seria reduzido. O tema escolhido. Com isso, chegamos no seguinte tema: a adição de diferentes teores de fibra no concreto autodensável e sua interferência na resistência. Estrutura do trabalho. Área: tecnologia na engenharia civil. A nossa sub-área é concreto autodensável. Nosso tema, como dito anteriormente, é a adição de diferentes teores de fibra no concreto autodensável e sua interferência na resistência. O nosso problema: como os diferentes teores de fibra podem interferir na resistência, em específico ao cisalhamento. As nossas questões relacionadas. Utilizar diferentes teores de fibra gera resultados de resistência diferentes? A adição de fibras ao concreto mantém suas características de autodensável? E essas questões relacionadas nos ajudaram também a gerar nossas hipóteses do trabalho. As hipóteses são suposições que vão nortear o trabalho, mas elas foram feitas de forma lógica e estruturada. Desse modo, a gente pensou em algo que poderia realmente ocorrer e fazia sentido. Com isso, chegamos em duas hipóteses, que são: se eu aumentar o teor de fibras adicionadas ao concreto, sua resistência aumenta. Nesse caso dessa hipótese, eu tentei usar o método se então, que é uma variação das dependentes. Essa hipótese carrega consigo uma suposição de que quanto mais fibras adicionadas, maior será a resistência obtida. A outra hipótese é: a adição de fibras ao concreto autodensável poderia alterar suas propriedades e, consequentemente, ocasionar a perda da autodensabilidade? Essa segunda hipótese foi levantada pensando que as fibras podem se enrolar e diminuir a fluidez e a capacidade do concreto de passar pelas armaduras. Estrutura do trabalho. Objetivo geral. O objetivo geral foi criado através da pergunta, que juntamente com o verbo no infinitivo, se tornou o nosso objetivo geral. Ele quer demonstrar aonde se quer chegar com a pesquisa. Com isso, a gente chegou no seguinte objetivo geral: verificar como a adição de diferentes teores de fibra no concreto autodensável pode interferir nas condições de resistência, em específico ao cisalhamento. Os nossos objetivos específicos é entender como as fibras influenciam na resistência ao cisalhamento no concreto e analisar se diferentes dosagens de fibra levam a diferentes valores de resistência.
Esses objetivos específicos surgem tentando responder de forma conjunta ao objetivo geral. Desse modo, um deles busca entender a influência das fibras na resistência e o outro a influência do teor de fibras na resistência. O contexto do trabalho está presente no aperfeiçoamento das tecnologias, onde a gente buscou incorporar as características benéficas de dois materiais. Pegamos a fluidez do concreto adensável e a resistência das fibras. Nós pensamos nisso porque o conhecimento humano contemporâneo tem cada vez mais aprimorado as técnicas e os materiais na construção civil, e está sempre buscando aperfeiçoar a trabalhabilidade, a resistência, o custo e minimizar o impacto que os materiais causam ao ambiente. Dentro desse aspecto, existem diversos tipos de concreto, como o colorido, o concreto permeável, o concreto translúcido, que possuem características e finalidades diferentes. Nós vamos focar no concreto autodensável com fibras, que é a mistura de duas tecnologias, onde pegamos a maior coesão e fluidez e capacidade que o concreto autodensável tem de preencher espaços vazios e pegamos a resistência fornecida pelas fibras. Estudos semelhantes já foram realizados pelos doutores Pereira de Oliveira e Castro Gomes, e pela mestranda Ramos M, e também por Tobias Shimosaka, no qual eles buscavam avaliar a influência de diferentes tipos de fibra na resistência do concreto autodensável, e a sua influência na sua fluidez e coesão. As justificativas expressam as possibilidades que podem ser alcançadas com o nosso trabalho. Desse modo, conseguimos pensar em pelo menos 3 justificativas, que são: se provado que as fibras aumentam a resistência ao cisalhamento, isso poderia diminuir a armadura necessária e, por consequência, diminuir o peso da estrutura, e talvez o custo também. Eu falo que talvez o custo também porque não foi feita uma análise financeira do custo do aço em relação às fibras, mas normalmente edificações mais leves são mais baratas. A próxima justificativa: utilizar estribos como elementos de resistência ao cisalhamento não é a melhor solução prática de garantia de resistência ao cisalhamento de peças estruturais, como o concreto. Estudos perceberam que as fibras e seu espalhamento no concreto davam uma natural condição de melhoria aos aspectos de cisalhamento, podendo assim utilizar os estribos somente como construtivos para colocar as demais barras longitudinais, reduzindo o peso e aumentando ainda mais a efetividade da resistência ao cisalhamento desse concreto. A terceira justificativa: o concreto autodensável possibilita que defeitos de concretagem sejam eliminados. Moldagem em estruturas com formato mais complexo consigam ser obtidas graças à sua capacidade de alta fluidez, coesão e resistência à segregação. Contudo, como ele apresenta um menor teor de agregados graúdos, sua resistência ao cisalhamento é reduzida e a adição de fibras pode reverter isso, uma vez que a incorporação de fibras de aço no concreto resulta na melhoria da ductibilidade e da tenacidade do material. Ou seja, nós estamos buscando pegar um ponto fraco presente no concreto autodensável e melhorar ele. E essas são as condições que motivam e justificam a realização da nossa pesquisa. A revisão da literatura foi feita de forma semelhante à introdução, inspirada na pirâmide invertida, onde nós falamos de forma sucinta sobre a área e sobre a sub-área, e focamos em detalhar e explicar o tema. A área. Começamos com uma contextualizada falando sobre as novas tecnologias na engenharia civil, que causam evoluções e adaptações. Isso permitiu criar novos materiais e novos métodos que mudam a forma de se construir e projetar. Um exemplo disso é a utilização de drones na parte da topografia, o uso de nanotubos de carbono para melhorar as características do concreto e a melhoria dos softwares que estão permitindo cada vez mais uma maior integração entre os projetos. Subárea. Introduzimos a nossa sub-área, que é o concreto autodensável, falando um pouco sobre ele, que embora já exista há tempos, só agora está ganhando mercado no Brasil. Falamos sobre as vantagens que ele possui em comparação ao concreto convencional, uma vez que ele é altamente fluido e coeso, capaz de preencher espaços vazios sem a ajuda de vibradores e outras ferramentas externas. O nosso tema. No tema eu falo sobre o trabalho da mestranda Bianca Coutinho, que explicou melhor as características do concreto autodensável, no qual ela explica as propriedades, as características e como ele se comporta de forma estrutural. Ela explica as condições para o concreto ser considerado autodensável, que é a fluidez, que é a capacidade de preencher vazios, a habilidade passante, que é a capacidade de se movimentar pelas formas, e a resistência à segregação, que é a capacidade do concreto de se manter coeso.
Ela menciona que ele possui uma menor resistência ao esforço cortante, isso devido ao menor teor de agregados graúdos que é utilizado na sua confecção. Ela também fala do rigoroso controle que se deve ter dos materiais que serão utilizados para confeccionar o concreto aldodensável, da sua dosagem e de suas características, pois o concreto aldodensável é mais sensível às variações dos materiais que o concreto convencional. Trabalho do Ebracon, no qual os autores elaboraram diferentes dosagens para analisar como o concreto se comportaria. O trabalho é realizado pelos doutores Pereira de Oliveira e Cássio Gomes e pela mestranda Ramos M, no qual eles elaboraram e rodaram diferentes dosagens com dois tipos de fibras, para poder avaliar e analisar como cada uma das dosagens se comportaria no estado fresco e endurecido. No estado fresco, eles buscaram avaliar a fluidez e a coesão do concreto, através de ensaios como o Slump Flow, Caixa L e o método Funil V. E no estado endurecido, eles buscaram avaliar a resistência que cada uma das dosagens apresentou, e para isso eles realizaram ensaios de compressão simples e ensaios de tração à flexão. Trabalho do Tobias Shimosaka, que avaliou a influência de diferentes tipos de fibras adicionadas ao concreto aldodensável. Ele também realizou ensaios com concreto no estado fresco, buscando perceber como as fibras influenciavam nas propriedades do concreto aldodensável. Só que os ensaios realizados por ele foram outros. Ele realizou o ensaio do tronco de Abrams e do anel J, e no estado endurecido, ele realizou a compressão simples e um ensaio para determinar a tração através do ensaio de compressão diametral, o ensaio de fadiga e também realizou o ensaio do módulo da elasticidade. Método. Como o método foi elaborado? O método foi elaborado em 5 etapas, sendo a primeira a revisão bibliográfica, que apresenta os trabalhos estudados e justifica as escolhas de dosagem e métodos de ensaio. A segunda é a confecção e cura dos corpos de prova, que apresenta quantos e quais corpos de prova devem ser executados e moldados, com quais dimensões e dosagens. A terceira etapa da metodologia representa os ensaios que devem ser executados no estado fresco do concreto, todos de acordo com as normas da BNT-NBR. A quarta etapa são os ensaios e os procedimentos realizados com os corpos de prova no estado endurecido, que deve ser efetuado também de acordo com a BNT-NBR. E a última etapa, que é a análise dos resultados obtidos pelo grupo. A primeira etapa foi a revisão bibliográfica. Na revisão bibliográfica, buscamos estudar como as fibras influenciam na massa de concreto. Desse modo, descobrimos que é possível classificar em 3 categorias, sendo elas as de baixa fração volumétrica, que são os menor que 1%, fração volumétrica moderada, que são os entre 1 e 2%, e ainda as de alta fração volumétrica, que é quando se utiliza valores maior que 2%. Como nosso concreto é um concreto autodensável e deve possuir maior fluidez e capacidade de passar pelas armaduras, escolhemos trabalhar no máximo com a fração moderada. As fibras de aço foram escolhidas porque elas são mais utilizadas em elementos estruturais, pois elas possuem elevado módulo da elasticidade, que melhora a tenacidade e a resistência à tração do concreto. E além disso, é uma fibra que é mais fácil de se conseguir e ainda tem-se dela no laboratório. As dosagens escolhidas foram baseadas no trabalho feito pelos doutores Pereira de Oliveira e Cássio Gomes, e pela mestranda Ramos M, no qual eles realizaram 7 traços de concreto aldodensáveis com fibras e ensaiaram todos os traços para verificar qual deles apresentava os melhores resultados, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. Com base nas dosagens deles, foram escolhidas 2 para servirem de base para os nossos trabalhos, no qual escolhemos o traço que apresentou os melhores resultados e outro traço que não obteve resultados tão bons. Desse modo, foram criadas 8 dosagens, onde 2 não apresentam adição de fibras, que funcionam como dosagens de controle, e outras das 2 apresentam fibras que são adicionadas de 0,5% em 0,5%, como pode ser observado na tabela. Segunda etapa. Nessa etapa, buscamos analisar qual a quantidade de corpos de prova seriam necessários para realizar os ensaios e como eles serão moldados e curados. Determinação da quantidade de corpos de prova que serão moldados. Os corpos de prova cilíndricos que serão moldados vão possuir 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura. Desse modo, os corpos de prova devem ser preenchidos em 2 camadas que devem receber 12 golpes cada. Os corpos de prova prismáticos vão possuir 4 por 4 por 16 cm. Para os ensaios no estado endurecido, devem ser confeccionados 13 corpos de prova cilíndricos para cada uma das dosagens, dos quais serão 4 utilizados para ensaios de compressão de 7 e 28 dias,
Para o ensaio de modo da elasticidade, vai utilizar 6 corpos de prova e para o ensaio diametral, vamos utilizar 3. Também deve-se moldar 8 corpos de prova prismáticos para cada uma das dosagens. 4 serão utilizados na compressão de 7 e 28 dias e os outros 4 serão utilizados para serem rompidos na flexão. Além disso, deve-se moldar 2 vigas para cada uma das dosagens para que elas possam ser ensaiadas à flexão. Onde e como eles serão confeccionados. O concreto será misturado e moldado no Laboratório de Tecnologia dos Materiais, localizado no Centro Universitário de Patos de Minas, no Bloco I, utilizando uma betoneira de 400 litros na marca Traço Super, e seguindo os requisitos da ABNT-NBR. A norma explica o passo a passo que deve ser seguido para se misturar a massa de concreto, explicando o que deve ser colocado primeiro e o tempo que deve ficar rodando na betoneira. Ela também explica como se deve moldar os corpos de prova, falando que eles devem ser moldados e posicionados em locais planos e que não sofram vibrações. Além disso, ela também explica como o processo de cura deve ser realizado. Terceira etapa: ensaios e procedimentos realizados no estado fresco. Esses ensaios buscam avaliar como o concreto com fibras vai se comportar. Isso será feito para avaliar se suas propriedades ainda são de um concreto autodensável. Primeiro método: o método Cone de Abrams, que é realizado de acordo com a ABNT-NBR 15823-2 de 2010. A norma especifica os materiais que serão utilizados para se realizar o ensaio e a forma de se fazer ele, no qual é utilizada uma chave metálica de 1 metro por 1 metro e um cone de metal. Os dois devem ser umidificados para que eles não roubem a água do concreto. Após isso, o cone é apoiado sobre a chave metálica e é enchido com concreto sem adensamento. Quando ele estiver cheio, deve-se remover o excesso do topo e a desmoldagem deve ser feita levantando o cone pelas alças de forma constante. Assim que o cone começar a ser removido, o cronômetro deve ser acionado e deve-se parar assim que a massa de concreto chegar na marcação de 500 mm que a placa de aço possui, registrando o intervalo de tempo. Esse ensaio permite obter 2 resultados, sendo o de espalhamento, que é obtido pela média aritmética de 2 medidas feitas do concreto, e o tempo de escoamento, que é o intervalo de tempo do início até o final do escoamento do concreto. O método Anel J, que é normatizado pela BNT-NBR 15823-3 de 2010. O método Anel J é realizado de forma semelhante ao cone de Abrams, contudo, em torno do cone metálico é colocado o Anel J, que é uma estrutura que apresenta barras para imitar as barras que o concreto deve ser capaz de passar. O resultado do ensaio fornece o diâmetro final atingido pela massa de concreto e também permite observar a obstrução, a passagem do concreto pelas barras do anel J. O próximo ensaio é o método da caixa L, que é normatizado pela BNT-NBR 15823-4 de 2010. O método da caixa L, esse ensaio ele é utilizado uma caixa em forma de L, e essa caixa apresenta um dispositivo semelhante a uma grade, que contém 2 ou 3 barras metálicas lisas. A caixa L tem uma câmara vertical e uma câmara horizontal. A sua câmara vertical é preenchida e depois disso uma comporta é aberta, permitindo que o concreto escoe para a câmara horizontal. Ele permite encontrar a habilidade passante, que é encontrada pela razão entre H2 e H1, que são as alturas de cada extremidade da caixa, onde essa primeira parte aqui é o H1 e o final dela é o H2. Método do funil V é normatizado pela ABNT-NBR 15823-5 de 2010. Nesse ensaio é utilizado um funil V, que é um recipiente metálico que tem pelo menos 12 litros de capacidade. Igual aos ensaios anteriores, o funil deve ser umedecido e sua comporta fechada, para que ele possa ser enchido, e embaixo dele é posicionado algum recipiente para receber o concreto quando ele for aberto. Quando ele está cheio e a comporta é aberta, o cronômetro deve ser acionado, e quando ela se esvazia, o cronômetro deve ser parado. Depois disso, ele é enchido novamente e se espera 5 minutos para abrir novamente a comporta. O ensaio vai fornecer o tempo de escoamento do concreto em 30 segundos, que é quando o ensaio foi realizado pela primeira vez, e o tempo de escoamento de 5 minutos, que é quando o ensaio foi realizado pela segunda vez. O próximo ensaio é o método da coluna de segregação, normatizado pela ABNT-NBR 15823-6 de 2010. Para se realizar esse ensaio, é utilizado um tubo de PVC de 200 mm de diâmetro e 660 mm de altura, seccionado em 3 partes. Essas seções são unidas por grampos e após 20 minutos dele preenchido com concreto, com o auxílio de uma chapa metálica, o concreto da base e do topo devem ser retirados. A amostra deve ser peneirada, removendo toda a argamassa
e limpando os agregados graúdos. Os agregados graúdos são secos e pesados, e com isso é possível determinar a resistência à segregação do concreto. Quarta etapa: ensaios e procedimentos realizados no estado endurecido. Esses ensaios vão fornecer a resistência que cada uma das dosagens apresentou em determinado ensaio. Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos, normalizado pela ABNT-NBR 5739 de 2007. Esse ensaio é realizado através de EMIC presente no laboratório, no qual, após certificarmos o corpo de prova, eles são colocados na máquina e dá-se início ao ensaio, onde a EMIC aplica um carregamento constante até a ruptura do corpo de prova. E desse modo, a resistência à compressão é obtida. O resultado sai através de um gráfico que é gerado pelo software utilizado no EMIC. Ensaio da determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos, normalizado pela ABNT-NBR 7222 de 1994. Esse ensaio também é realizado na EMIC e o corpo de prova também deve ser retificado e posicionado de forma que o contato ocorra somente ao longo de duas geratrizes. A carga é aplicada continuamente, sem choque, de forma crescente até que o corpo de prova se rompa. Com isso, é achada a resistência à tração por compressão diametral. E, semelhante à EMIC, também é gerado um gráfico com os valores. Determinação do módulo estático da elasticidade à compressão, normalizado pela ABNT-NBR 8522 de 2008. Esse ensaio é realizado posicionando o corpo de prova, já retificado na EMIC, e nele são fixados extensômetros. Depois disso, o corpo de prova é carregado com 30% da sua tensão de ruptura por um determinado tempo. Depois disso, para se aplicar a força. Depois é aplicada uma força novamente que atua por um determinado tempo e esses procedimentos vão sendo repetidos. Com isso, a razão entre a tensão e a deformação específica nos dá um módulo da elasticidade. Ou seja, com as aferições das deformações que ocorreram durante o ensaio, permite achar a deformação específica e essa permite achar o módulo da elasticidade do concreto. Determinação da resistência à tração na flexão de corpo de prova prismático, normalizado pela ABNT-NBR 12142 de 2010. Para se realizar esse ensaio, o corpo de prova deve ser apoiado de forma perfeita sobre os contatos. A força aplicada tem que ser contínua e sem impactos, aumentando a tensão sobre o corpo de prova até determinado intervalo. No final do ensaio, deve-se medir a seção de ruptura do corpo de prova, determinando a largura e a altura média. Com isso, é possível calcular a resistência da tração do concreto. A quinta etapa: análise dos resultados. Como todos esses ensaios são realizados na EMIC através do software TaskEMIC, os resultados são gráficos e valores numéricos, que apresentam como o corpo de prova se manteve e o resultado que ele apresentou em determinado ensaio. Desse modo, vamos classificar e analisar o desempenho do concreto, comparando os valores obtidos entre si e comparando eles com outros trabalhos desenvolvidos por outros autores, avaliando qual dosagem obteve melhor desempenho no estado fresco, qual obteve melhor desempenho no estado endurecido, de modo a determinar quais dosagens são mais ideais para determinadas necessidades.